Então vamos lá. Bom, esse é então o lançamento do 11.1, tá? Aí estão meus dados para contato. Fiquem à vontade, e-mail ou Twitter, tá? Mas e-mail sempre melhor porque a gente consegue se organizar melhor, fazer uma priorização das coisas, né? Rede social, as mensagens acabam às vezes se perdendo sem intenção, né? Muita coisa que chega e vão ficando passa desapercebido. Então, preferencialmente e-mail me ajuda bastante aí a tentar responder sempre que alguém me recorre aí a gente para alguma ajuda. Então vamos lá, falando aí do 11.1, né? Qual é o foco, né, principal dessa release 11, né? Ou inclusive da mudança de nomenclatura, né, do Delphi para 11, né? Então primeiro o lançamento do Windows 11, né? Isso não é pouca coisa, o Windows 11 traz aí uma interface renovada, né? Mas mais do que isso, né, do que a interface renovada, lá nos bastidores, né, existe uma nova API, na verdade não é tão nova assim, mas ela é a consolidação da API do Windows RT, né, que nós já suportamos, né, mas vamos agora cada vez suportar mais, né, então entre os exemplos do próprio 11.1, vocês podem olhar lá buscar lá no GitHub, né, há um exemplo, uma implementação da Windows Interface 3 ou UI 3, que é a nova camada visual que a Microsoft vai utilizar para o próprio sistema operacional. Nós já estamos testando isso, ainda que ela é bastante incipiente, né? Falta muito para que ela venha a ser, digamos, utilizada em fins produtivos, efetivos, mas está evoluindo e nós estamos acompanhando isso. Você já consegue buildar um projeto VCL usando essa biblioteca. E a ideia é suportá-la visualmente de forma transparente, né? O projeto VCL vai incorporá-la, esses elementos visuais novos, naturalmente, assim como fez ao longo de todas as versões do Windows, né? Mas ainda é um beta, ainda não é final, mas estamos aí acompanhando isso. Então, por essa razão, o produto passou a ser chamado Delphi 11, seguindo aí, né? Antes nós tínhamos Delphi 10, 10 alguma coisa, agora 11 alguma coisa, seguindo as versões do Windows. Então, primeira coisa, fortemente focado em Windows 11. Né? Também está se observando uma transição para a plataforma ARM. Isso começou pela Apple. Né? A Apple saiu aí com os novos Macs baseados em ARM, eles deram o nome de Silicon, né? Ou M1. Mas na verdade M1 porque é uma série, né? E virão outras versões, já está em teste lá o M2 ou M2. Né? Então, basicamente, é a plataforma Silicon, e o Silicon nada mais é do que um processador ARM, o mesmo que está lá no iPhone, o mesmo que está no Android, claro que com mais potência, pensando em desktop, com uma série de vantagens, né? Do ponto de vista arquitetural, ele tem baixíssimo ou nenhum aquecimento, né? Então ele consome menos energia, mesmo um desktop consome energia equivalente basicamente a um celular, um pouco mais, porque você tem o SSD, etc. Né? Mas ele é muito melhor em termos de eficiência energética, né? E a performance é interessantíssima. Então, esse cara, o RM em si, né, para a plataforma desktop, ainda não para servidores, mas para desktop, parece que veio para ficar, né? E eu acho que essa mudança da Apple é só o começo, nós estamos seguindo isso, já suportamos, né, o RM naturalmente nos mobiles. A ideia que vem pela frente aí é ter a compilação Linux RM e futuramente o Windows RM, porque o Windows vai cair para a plataforma RM, eu acho um pouco até inevitável, isso vai acabar acontecendo. Né? Mas não é uma mudança que ocorre em um dia para o outro. A Apple é mais fácil, né? Do ponto de vista da Apple, é um nicho de usuários mais concentrado, então eles estão fazendo essa transição para RM e boa parte dos usuários da Apple já transicionaram os hardwares para RM. Mas o mundo Windows é muito vasto, tem muita máquina, muito uso, então essa transição de arquitetura ela deve levar muitos anos, né? Mas ela tende a acontecer. Né? Outro fator-chave que está guiando o produto são os displays, monitores de altíssima resolução, 4K, né? Os high DPIs da vida. Então, um dos focos dessa release é o suporte ao High DPI, tanto na ideia quanto no projeto final. Né? Isso cada vez mais é uma realidade. Né?
Bom, o foco do RadStudio, né, como sempre, estamos fazendo uma revisão aí do quais são os principais objetivos do produto, né, qual é o norte que nós estamos sempre olhando para o produto. Né? Produtividade, entrega rápida, né, e que seja sempre aplicações nativas. Então, todos os nossos compiladores são nativos em todas as plataformas, não tem web container ou qualquer outro subterfúgio, máquinas virtuais, e outros caras aí para o meio do caminho, né? Sempre aplicações nativas, mono e etc. Né? Bibliotecas sempre muito avançadas, tanto em Delphi quanto C++. Né? De qualquer maneira, em todas as plataformas você tem acesso nativo às APIs, então isso te permite acessar a plataforma em si, independente para qual plataforma você está fazendo deploy, né? Você tem acesso ao core, a API de todas as plataformas para personalizar o que seja preciso. Né? A nossa comunidade é outro ponto fortíssimo, né? Os fornecedores de componentes, né? Sempre aí com versões atualizadas e, enfim, e com opções muito interessantes. Né? E a compatibilidade de código, que é um dos principais fatores, é o fato de o seu código não ser perdido. A gente vai mostrar um pouquinho disso hoje. Né? E ser levado para as novas plataformas, as novas demandas que você tem. Então, no 11, né, que é a primeira release do 11, né, essas basicamente foram as entregas. Né, um foco muito forte na IDE, teve um novo welcome page. Isso tem uma razão. Às vezes parece coisas secundárias. Agora, por quê? Né? Qual é a relevância de um novo welcome page? Na verdade, o que acontece? Parte da IDE, né, ela ainda é uma parte, dependente do finado Internet Explorer para mostrar algumas coisas. Então, a antiga Welcome Page, na verdade, ela tinha ali uma instância, né, do Internet Explorer, que não existe mais, não funciona mais, para exibir ali os favoritos, os seus últimos projetos, etc. Isso foi trocado por um frame nativo, em VCL mesmo, nativo na IDE, dispensando o Internet Explorer. Existem algumas outras áreas ainda onde o Internet Explorer é usado, ele vai ser removido. Agora, na próxima release, estaremos livres dele em geral. Né? Assim como existem algumas dependências na IDE de .NET, porque lá atrás haviam alguns parsers para .NET que foram adicionados, porque, para quem tem um tempo aí na brincadeira com a gente, lembra dos compiladores .NET. Né? E isso permanece lá, porque existem algumas dependências, o modelador, o ML, né? Que provavelmente vai virar como um add-on que você vai poder instalar pelo Gerrit e não mais ser parte integral ali da instalação default. Né? Esse cara tem dependência de .NET, porque ele vem de um produto .NET que foi adquirido, e outros mais. Então isso vai ser removido, né? Isso vocês vão observar já no 11.1, a performance da IDE está incomparável e muito é fruto da remoção de dependências externas, ela é puro Delphi agora, né? Ela tende a ser puro Delphi. Então, no 11 entregamos essas melhorias na IDE, né? Atualização de compiladores, já no 11, né, quase que simultâneo com a Apple, nós soltamos o compilador Delphi para o macOS M1, ou M1, o ARM do desktop Mac. Né? Uma série de melhorias em bibliotecas naquelas já existentes. Né? Então, principalmente na RTL, zip file, strings de alta com capacidade de transferência de mais de 4 GB simultaneamente, tudo isso foi otimizado na base da RTL. Né? Suporte API 30 do Android, né, mandatória pelo Google. Suporte ao WSL2, o Windows Subsystem para Linux, e hoje a gente vai ver uma demo desse cara, inclusive com a interface visual. Isso significa um subsistema Linux rodando dentro do Windows. Isso é possível agora a partir do Windows 11. Tá? E aí no 11.1 vieram aprimoramentos disso que foi entregue no 11. Né? Então tem uma série de melhorias com foco na usabilidade e na performance. Né? Algumas pequenas novas features, mas principalmente usabilidade e performance. Code Insight, muitas melhorias. Cada release a gente tem conseguido otimizar mais a performance desse cara, com outros investimentos aí em termos de como fazer as coisas, outras otimizações. Né? Oficialmente agora, suportando o macOS 12, o Monterey, a última release do macOS, e o Android 12. Tá? Além das melhorias de performance na RTL, no banco de dados, VCL, FireMonkey, e são muitos. Se você olhar
Lá na documentação, a listagem dos gyras fechados, né, tem otimizações N, são mais de 600 gyras fechados de otimização. E isso são otimizações, todas as releases a gente consegue fazer uma boa parte, porque isso precisa ser muito testado, né? Há um risco sempre de introduzir um código, uma otimização que possa ter uma quebra de compatibilidade retroativa, né? Projetos novos tudo bem, mas pode ter uma quebra em projetos anteriores. Então, essas otimizações elas são muito testadas antes de entrar para o produto, né? Mas em geral são otimizações de baixíssimo nível. São códigos assembly, por exemplo, códigos que não são tão eficientes substituídos por códigos em assembly para ter uma melhor performance. São coisas de baixíssimo nível. Toda release entra algumas coisas assim e você observa que seu projeto performa melhor, né? Bom, quanto à ideia, o que é que nós trouxemos aí com relação à ideia? Um segundo somente. Landerson, estou vendo que você está aí conectado, meu caro. Eu vou colocar você como organizador aqui, tá? Seu microfone deve desbloquear, mas principalmente pelo fato, para você ir dando, na medida do possível, aí, uma olhada nas perguntas que vão chegando, tá bom? Para que eu não consiga... Olá, pessoal, bom dia. Beleza, Landerson? Bem-vindo aí, obrigado, cara. Valeu. E seu microfone aí está aberto, tá? Beleza? Então, seguindo, na IDE nos designers, né, no 11, trouxemos o HidePI. É algo difícil de mostrar num webinar, porque mesmo se eu estiver aqui apresentando com um monitor de HidePI, que não é o caso nesse, né, você não consegue transmitir no stream em HidePI. Então, essa imagem ela tenta mostrar a diferença de nitidez da IDE quando você tira um print no monitor normal e no monitor HidePI, né? Então, essa é a diferença do que vem por aí em termos de suporte a monitores de alta resolução. Além disso, você tem aqui os estilos nativos na VCL. Então, a VCL que já suportava estilos, né, agora você vê esses estilos em tempo de design, o que é muito, muito interessante também. Bem legal isso, tá? Então, ok, o pessoal está passando um recado aqui, mas tudo em ordem. Então, bem legal isso. Estilos em tempo design e múltiplos estilos simultaneamente, o que dá uma possibilidade aí de customização da aplicação muito interessante, tá? De lá para cá, né, o 11.1 focou em otimizar isso que tinha sido entregue no 11.0. Então vocês vão observar que, por exemplo, o Gerrit, extremamente melhorado em termos de performance, em termos de pesquisas e ali de posicionamento dos controles, a velocidade que você consegue navegar pelo Gerrit, né? Melhorias no toolbar, melhorias para uso na IDE em Remote Desktop. Quando alguém precisa usar em Remote Desktop, existem alguns pontos chaves que precisam ser tratados como double buffering, e hoje ela toda está tratada para isso, para que o performance no via um Remote Desktop funcione melhor. Tá? Então, primeiramente no Gerrit, os designs HidePI, outros interfaces que não estavam preparadas ou prontas para o HidePI, também atualizadas para o HidePI. Isso é o que tem aí em termos de aprimoramento da IDE. Algumas pequenas novidades, né, mas que fazem a diferença. Por exemplo, no Message View, quando você tem ali os warnings, os erros, né, agora eles têm cores para diferentes categorias, para hint, para warning, e você pode customizar essas cores. Então, se um erro ali, você pode colocar em vermelho, né? Tem alguém aí que comentou que está sem áudio no chat. Você faça uma tentativa de reconectar usando ou outro browser ou o browser em modo anônimo. Muitas vezes isso é cache do browser, tá? Diálogo de compilação também com algumas melhorias. E quando você vai lá para o New Items, ó, ele indica agora cada tipo de projeto, que plataforma ele suporta já antecipadamente. O que eu posso, por exemplo, uma DLL, que é naturalmente um recurso somente Windows, ele só tem lá o símbolo do Windows, né? Um projeto, uma package que eu posso compilar para qualquer plataforma, ele tem o símbolo de todas as plataformas. Então isso, algumas otimizações
do ponto de vista visual, que deixam o trabalho mais agradável. Tá? A Welcome Page, esse cara é bastante interessante, porque ele abre agora uma lista, uma série de possibilidades. Né? Esse cara agora, ele é um frame VCL, e você pode configurar o layout desse cara da forma que você mais gosta, além de criar plugins para ele. Então, lá nos demos, você vai encontrar 2 exemplos de plugins. Esses plugins podem fazer N coisas. Por exemplo, eu quero um plugin para documentação interna dos meus projetos. Posso colocar ali no Welcome Page, o pessoal novo que está chegando na empresa, tem lá na tela da ferramenta a documentação dos projetos. Né? Posso colocar um fórum de discussão interno, tasks, né? Uma consulta para minha ferramenta de tarefas, por exemplo, o dev vai ter ali na welcome page as tarefas que ele tem que realizar e por aí vai, ilimitado. Tudo que você pode fazer no dev, você pode fazer num plugin desse para o welcome page. É muito legal, tem 2 exemplos de como fazer isso lá, ele usa o OpenTools API, então a OpenTools API agora enxerga o welcome page e você pode criar os seus plugins, tanto para você ou eventualmente publicar o seu plugin, para que a comunidade possa usar. Né? Então, eu consigo ver aí, exato, Gabriel, usando o Tools API. Ela tem uma extensão da Tools API para ela. Tá? Mas tem 2 exemplos lá, tá nos demos do produto, tá? E bastante ilustrativos. Dá para brincar e fazer coisas aí muito legais. Tá? Então, a ideia é que você possa tornar o welcome page cada vez mais útil. Nós vamos também publicar plugins próprios, né, que virão com o produto, mais plugins, mas está livre aí para cada um fazer o seu, avançar aí como queira. Né? Algumas outras atualizações no welcome page, background, uma imagem de background, né, como vocês podem ver. Então, de acordo com o estilo que você seleciona numa imagem de fundo, você pode criar a sua imagem. Então, uma foto, o que você quiser colocar aí de fundo também. Pequenas personalizações, mas que tornam o dia a dia mais agradável. Né? No Code Insight, alguns projetos no Code Insight no 11.1 chegam a ficar 30 vezes mais rápido. Isso porque há uma otimização na árvore de grafos para dependências das units, tá? Que não é algo simples, foi extremamente otimizado, então existem melhorias extremas aí no LSP, está muito legal, está muito performático, e vem mais. Então, a cada release, o LSP segue abrangendo mais recursos, mais features da ferramenta, mais possibilidades de code completion e mais inteligência. Vem mais por aí. Tá? Vocês podem esperar coisas, por exemplo, como o uso de inteligência artificial no code completion. Isso está aí em andamento. O mesmo feito para Delphi, o mesmo para CBuilder. Tá? Então, o Security, que é o LSP do CBuilder, também com uma série de otimizações. Um detalhe para o pessoal que está aí, que é de CBuilder, nós teremos uma release especial para CBuilder que completa esse trabalho do Code Completion, do Security, né? Para o CBuilder, será uma release intermediária, então hoje é 11.1, né? Nós teremos um 11.1.5 só para CBuilder, algo aí em torno de algumas semanas, é uma finalização desse trabalho do CBuilder e mais algumas coisas de debugger que vão entrar nessa release intermediária com foco em CBuilder antes do trabalho da 11.2. Tá? Então vem esse cara aí em algumas semanas. Com relação a compiladores, né? No 11, como já mencionamos, suporte ao novo M1 e alguns pequenos aprimoramentos de linguagens, como suporte a instruções assembly para as instruções AVX dos processadores mais recentes, né, quando presente, e algumas notações especiais para binários literais que torna, né, com separação de binário, etc. É simplesmente uma notação, tá? Não faz diferença nenhuma no uso da variável em si, mas que torna a leitura do código mais fácil. Tá? E aí vem, né, especialmente no C++, há um trabalho forte de interoperabilidade, ou seja, de tornar as coisas Delphi e C++ mais fáceis de serem reutilizadas entre um e outro. Né? Então a ideia é, por exemplo, em C++, eu tenho um componente em Delphi que é legal e não tem em C++, ou vice-versa, eu poderia, com esse trabalho, tomar esse componente e utilizar diretamente na outra plataforma, ele entende. De ambos os lados aí são compatíveis tanto os métodos quanto as propriedades, a RTT em geral. Né? Então essa é a ideia. E esse é um trabalho em andamento, tá? Isso tem sido melhorado a cada release. Né? Bom, debuggers é um ponto essencial. Vi aí que alguém já colocou uma pergunta sobre debugger. Né?
Se você testar agora no 11.1 no Android, você já vai observar uma mudança muito grande. Então, o que está sendo feito é a troca de todos os debuggers. Né? Existem várias tecnologias de debugger. A ferramenta, ao longo dos anos, veja, nós estamos falando de um produto que vem evoluindo aí no mundo multiplataforma há vários anos. Né? Lembra, desde o XE4, XE5, já existem os compiladores mobile. E existem, ao longo desse tempo, né, existem várias tecnologias de debugger disponíveis, né? E algumas que foram adotadas ao longo do ciclo de vida do produto. O foco hoje é estandarizar, é padronizar tudo em LLDB, é a tecnologia hoje mais estável e mais atualizada em termos de debugger. Né? Os módulos para LLDB que são compatíveis com muitas plataformas. Isso torna o nosso trabalho de adicionar novas plataformas no futuro, e que serão adicionadas, muito mais fácil. Né? Então, tudo está sendo estandarizado no LLDB. A última a ser feito isso será o Windows 32-bit e depois o 64, o Windows, porque os debuggers no Windows são bastante estáveis, porque são os debuggers originários, né? Os que estão há mais tempo na ferramenta. Mas no mobile, Linux, esses caras estão sendo trocados para LLDB, foi trocado nessa release para LLDB o M1 do macOS e o Android 64-bit. Tá? Ainda existem aí melhorias, principalmente no Android, para serem feitas, né, otimizações para consultas de tipos complexos, etc. Isso vem aí nas próximas releases, mas isso vai acontecer para todas as plataformas, tudo estandarizado em LLDB. O próximo é o Linux. Eu sei que tem gente esperando um debugger melhor no Linux, ele virá aí na próxima release. Então, melhorias na ETL e uma melhor integração do C++ com Delphi, também FTL, né, que são os templates padrões lá do C++ e da própria RTL. Tá? Muito bem. Novas opções de link, e essa é uma área que eu quero investir um pouquinho de tempo. Existe uma demanda no mercado, em geral, por segurança. Né? Então, vocês devem estar aí observando a quantidade vocês devem observado aí a quantidade de exploits ou de casos recentes, né, de invasões e roubo de dados e etc. Né? Precisamos citar muitos aí, mas para ficar em algo muito próximo da gente, a gente teve aí os casos aí do DataSUS, né? Ou não. Tivemos aí, enfim, agora recentemente estourou um caso aí que da Microsoft foi usada a mesma técnica que foi usado naquele da ferramenta de banco de dados, que agora não vou lembrar qual, enfim, tem acontecido muito, né? E esses caras exploram algumas fragilidades das plataformas que não são simples, né? São coisas para quem realmente estuda muito, né? Mas eles exploram essas digamos, portas que ficam aí abertas. Né? Então, essas opções do linker, né? O DEP, por exemplo, que é um recurso que o Windows introduziu aí já faz algum tempo, a SLR, são flags do seu binário no mundo Windows que tornam ele mais seguro. Né? Então, por exemplo, o próprio DEP, né, quando as páginas de memória da sua aplicação, né, elas têm áreas ali que podem receber um código executável. E um hacker que estude a sua aplicação, ele pode substituir em memória partes da sua aplicação por um outro código e executar um código malicioso. Tá? Então, essas configurações, elas tentam barrar esse tipo de coisa, ou elas barram esse tipo de coisa. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, ataques a endereços de memória específicos, o cara sabe que naquele endereço de memória, lá quando roda aquela aplicação, tem um código que ele pode utilizar para um fim determinado. Então, há uma randomização dos endereços de memória de maneira que a aplicação não está no mesmo lugar a todo momento. E isso torna, obviamente, os ataques mais complexos. Né? Além de tornar a aplicação também agora reconhecível, digamos assim, pelo terminal server, ou seja, ela sabe que está rodando no terminal server, isso também é um flag, e isso ajuda o terminal server a otimizar a aplicação para a distribuição via TS. Tá? Então, esses flags foram adicionados lá no Options dos projetos. Tá? Então, se você abrir um projeto lá no 11.1 agora, você tem esses caras novos, que por default já estão selecionados para uma nova aplicação, tá?
e adicionam esse nível de segurança no seu projeto. Tá certo? Então, essa é essa é a ideia. Ok? Tanto para Delphi quanto para C++. Okay? Então, esses caras vão em direção aí a um trabalho de segurança que está sendo feito, tá? Com foco em tornar os projetos mais seguros. Né? É claro que isso é uma parte da segurança, né? Não adianta nada a minha aplicação ter total controle por exemplo, do acesso à memória alta, o DEP, tudo ativo, mas tem uma série de outras fragilidades, porque eu não troquei a senha default do banco de dados, enfim, e qualquer outras das coisas que a gente costuma ver por aí, eventualmente. Né? Então, não tem tratamento para SQL injection, não tem, né? Enfim, tem que pensar um pouco aí no todo. Tá? Mas sim, uma aplicação Delphi com isso habilitado, ela passa a ser bastante mais segura e é um recurso muito interessante. Vale a pena ter isso no seu projeto. Tá? Bom, com relação a bibliotecas, né? Então, na VCL, lá no 11, né, foram substituídas ou otimizadas uma série de componentes atualizados em termos de remoção de códigos ou de recursos que ainda eram da época do XP, totalmente removidos, né? Atualizações dos componentes base do Windows Common Controls, que é onde basicamente os controles básicos são criados, né? E esse demo do Windows e o Universal Interface versão 3, que já está disponível lá também no Gerrit para vocês testarem, já usando as novas APIs do Windows, que devem ser aí predominantes ao longo do tempo, ainda não, mas com o tempo. Né? Então existem melhorias tanto no VCL quanto no FireMonkey, tá? Tanto para desktop quanto para mobile, otimizações para RidePI, suporte API 30, atualizações da implementação do Chromium, do Edge, né? Que é o browser agora padrão para as aplicações que precisam de browser. Né? E muito foco em qualidade. Então, todos os componentes, muitos componentes com revisões, é uma lista bastante grande, vai lá na documentação do produto, tem a lista de cada item que foi atualizado. Né? Na RTL, falamos das otimizações, principalmente dos trabalhos com strings de tamanhos acima de 4 GB. Né? Então, no 11.1, continua esse foco em otimizações e a introdução de algumas pequenas novidades, por exemplo, essa URL String, que é uma classe para fazer uma string assíncrona, tá? E suporte atualizado também para o Windows 11 e o Windows Server 2022, quando você consulta a versão do sistema operacional lá no teu S-Version, agora já suportando esses dois caras mais recentes. Ok? Com relação a dados, FireDAC, atualização do MariaDB, última versão 10.6. Para quem utiliza SQLite com criptografia, então as extensões novas de criptografia da SQLite. SQLite mudou a forma de fazer criptografia. E mudou a maneira de fazer criptografia, né? E isso na SQLite ele é um recurso pago, né? Então se você quer criptografia na SQLite é um recurso pago, mas nós já agora suportamos essa extensão de criptografia, lembrando que do nosso lado o IB2Go possui também criptografia e é parte da sua licença. Tá? Então você tem criptografia, inclusive mais avançada do que a da SQLite, e já é parte da sua licença. Okay? Também suporte a Firebird 4 com novos tipos de dados novos que o Firebird introduziu. E MongoDB, nós vamos ver um pouco disso hoje, atualização do driver do MongoDB, suporte atualizado para o SSL e transações no MongoDB. O MongoDB adicionou aí nas últimas versões suporte a transações. Então, é um Big Data, né? É um banco de documentos, né? Baseado em docs, né? em basicamente JSON, mas que agora tem suporte a transações, um misto das duas coisas, né? Um pouco inédito isso. E é um recurso interessante, muita gente está de olho nisso, né? O MongoDB com transação, e nós adicionamos suporte a transações para o MongoDB no FireDAC. Tá? No RAD Server tem alguns endpoints novos que nós adicionamos aí, foi uma solicitação de cliente. Esses endpoints eles têm foco na manipulação do banco de dados de log ali do RAD Server, esse interbase que você instala, né, que você faz o deploy junto, onde estão os usuários, os logs de utilização, né, toda a parte do Analytics
Então, esses endpoints, agora, ele permite você fazer a manutenção nesses logs. Eu posso fazer um dump do log para salvar, eu posso limpar esse log, porque esse banco ele vai acabar crescendo indefinidamente, né? Fazer a validação se o banco está ok, fazer backup do banco dele, do próprio do banco de logs por um endpoint. Tem um backup, tem um restore, se eu precisar. Tá? Então, endpoint de manutenção do RAD Server. E o RAD Server Lite, lembrando, RAD Server Lite que foi introduzido no 11, que é o deploy via IB2Go. Né? Então, é um standalone, ele não depende de nada, você não tem que instalar nada, vai lá o seu executável e uma base do IB2Go com o binário do Interbase e já está, o seu servidor RAD Server está no ar. Esse cara é ilimitado, você distribui para quantos clientes você quer. Tá? Então, é bem interessante. E lá na ideia agora você tem isso no Wizard Deployment, a incorporação dos recursos que você precisa para um deploy do RAD Server Lite automaticamente, que antes você precisava coletar ali os arquivos do Interbase manualmente, agora está na ideia. Tá? Outro cara legal, agora você consegue rodar. Isso, na verdade, já era possível desde que você fizesse alguns ajustes manuais. Né? Mas agora, como parte do próprio Wizard ali do WebBroker, você consegue rodar o WebBroker no Android. Isso abre algumas possibilidades interessantes. Por exemplo, colocar um servidorzinho de aplicação, por exemplo, o Horse, se tem alguém da galera do Horse ouvindo, rodar um servidor de aplicação numa dessas small boards rodando Android. Então, um Raspberry da vida com Android, você poderia fazer o deploy. Você poderia fazer o deploy, pode fazer o deploy de uma aplicação WebBroker numa Raspberry, por exemplo, com Android, né, para fazer ali um servidorzinho de aplicação. Imagina uma loja, uma farmácia, o que seja, não precisa de uma máquina toda. Posso ter meu servidor de aplicação rodando num carinha desse, num boxzinho ali, minúsculo, com baixo consumo de energia e extremamente barato. Tá? Então, esse cara está habilitado, funciona perfeitamente o WebBroker lá no Android. Tá? E alguns itens de qualidade no DataSnap que estavam lá pendentes, ainda que não façamos mais investimentos fortes nessa plataforma, mas seguimos mantendo ela com uma qualidade mínima. Né? Então, tem alguns ajustes aí. No 11 foi incorporado o remapeamento de URL no DataSnap, né, para que você possa fazer um remapeamento manual, redirecionamento de URL. O Landerson depois até joga um link aí que ele gravou um vídeo mostrando isso, se eu bem me lembro, depois ele coloca o link aí para nós, tá lá no canal dele, um vídeo mostrando essa feature aí da URL dinâmica no DataSnap, para o GET, para o PUT e para o POST. Tá? Depois você me corrige, Landerson, se eu falei besteira. Bom, resumo, né? Em termos de qualidade, esse foco muito forte em qualidade, e isso continua, tá? 11.1, 11.2 vem aí com um foco muito, muito grande nesse tema, nessa questão de qualidade, como foi no 11 também. Tá? Então, para ter uma ideia, né, fazendo uma divisão aí de áreas das melhorias e das correções, né, são mais de 250 áreas fechadas para a IDE. Vercel e FireMonkey, mais de 100, e 50, em torno de 50 cada uma nas áreas de compiladores, dados e RTL. Então é um foco em qualidade realmente muito, muito grande. Tá? O pessoal está muito, muito sério nisso. O Landerson acabou de jogar o URL lá do mapeamento dinâmico de URL para o DataSnap. Está no chat aí para vocês. Para quem está utilizando, vale a pena conferir esse cara aí. Tá bom? Bem, então, esse é um resumo, né, do que o produto trouxe em 11.1. Outras iniciativas que é importante lembrar. Para você que está no Enterprise ou Architect, você tem uma nova biblioteca para a Amazon, para o AWS, muito completa, muito interessante, excelente performance, esse AWS SDK. Então, assim como o Azure, né, você tem um cara para o AWS. Nós vamos incluir um webinar para esse cara no Dev Lounge, talvez o próximo episódio, tá? Vocês devem se recordar, nós fizemos um de cloud com Azure, com foco em Azure, com o SDK do Azure. Vamos fazer esse para agora o SDK, esse novo SDK que é licenciado da Apercept. Ele recebe atualizações constantes, tem aí uma nova release para ser liberada com novos
novos serviços da Amazon que você vai poder consumir diretamente do código seu em Delphi. Tá? Essa é a ideia. Tá? E gostaria também de mencionar as bibliotecas para Python. Então, para quem não viu, nós tivemos no RadStudio Live uma das apresentações focadas nisso, foi bem interessante, está lá no nosso canal do YouTube. Esse cara mostrando as duas coisas, mostrando uma aplicação Delphi utilizando recursos Python, né? Existem bibliotecas em Python muito focadas extensas e focadas na área de análises, né? Algoritmos de inteligência artificial, principalmente machine learning, né? É muito forte. São algoritmos já muito testados e muito utilizados, os quais você pode incorporar na sua aplicação, porém com a performance do rádio, com a performance nativa, né? Com o processamento paralelo, que não existe em Python, por exemplo. E o outro lado, que é um desenvolvedor Python, que faz como nós mostramos no webinar, né? Um algoritmo de machine learning, né? Para decodificação de imagens. O Python não tem interface visual. Você tem que construir interface visual em alguma outra coisa, em JavaScript, ou qualquer coisa que consiga falar com o Python. Em geral, os caras acabam lançando mão de uma interface web, né? O que é muito trabalhoso, porque muitas vezes ele está fazendo ali um algoritmo de otimização linear para uma área de logística, e aí precisa de um site só para imputar dados no algoritmo, para o usuário final poder imputar dados e pegar lá o retorno dessa otimização. Então, eu consigo agora fazer interfaces para Python, em Python, usando a VCL ou o FireMonkey. Tá? Você cria uma aplicação, a biblioteca do FireMonkey, toda a interface visual, FireMonkey e VCL, está disponível para Python. O cara importa isso dentro do Python, escreve código em Python, construindo interfaces VCL ou FireMonkey para o código dele lá em Python. Tá? Isso é muito legal, é free para os usuários aí, para trazer um pouco do RAD para essa comunidade Python. Né? E é claro, se ele a entender que vale a pena, que é legal, que é produtivo, e é muito produtivo, né? O cara que fez a apresentação no RadStudio Live, ele é da área dessa área de pesquisa científica e trabalha focado em algoritmos genéticos e inteligência artificial, esse é o trabalho dele. E ele já conhecia o RAD, né, lá de trás, e ele ficou deslumbrado, porque consegue em minutos fazer uma interface complexa que não havia como, né? E chamar lá o código, digamos, os algoritmos de otimização que são treinados, enfim, para computação ligado aí a esses princípios de machine learning, de reconhecimento de imagem, etc. Então, é muito, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Você pode, tendo a ferramenta, então, né, aí a partir do momento que o cara decide usar efetivamente, eu quero construir isso visualmente, eu construo lá no Delphi a interface, exporto ela para Python, ele gera o código em Python para você e o cara consome isso lá em Python. Tá? Então, tá lá, dá uma olhada no RadStudio Live. Tá? Vou pedir novamente esse favor para o Landerson, se ele puder jogar o link da playlist do RadStudio Live, está lá no canal do YouTube, tem essa apresentação lá que é muito legal. Ok? Então isso, eu quero dar uma olhada aqui em perguntas para que nós possamos ir para algumas demos aqui que são extensivas até um pouco. Né? Então, um resumo aí, né? Foco em qualidade, melhorias, produto em geral. Faça um teste. Se você não tem a 11.1, vai lá, baixa um trial, coloca numa VM e testa e depois me manda um e-mail para me dizer o que você achou. Realmente são saltos muito interessantes de uma versão para outra. Né? Então, melhorias aí, qualidade e desempenho em geral, Code Insight, suporte a novas plataformas, atualizações desses sistemas operacionais e nas bibliotecas. Esse foi o foco da 11.1, uma release focada em qualidade. Tá? É muito importante para quem está aí com projetos trabalhando. Tá certo? Bom, utilizem aí, né, para perguntas, enquanto a gente vai aqui para os exemplos, a seção aí de perguntas ou questions do webinar, ou você pode então, mandar um e-mail aí posteriormente, tá? A gente vai dar atenção para o seu e-mail tão rápido quanto possível, ok? Eu vou transicionar aqui para uma outra
tela, né? Na verdade, talvez, para evitar dessabores de ficar trocando de tela, porque sempre há um BO, eu vou, na verdade, trazer isso para cá, tirar aqui do segundo monitor. Toda vez que a gente faz algumas transições de telas aqui no GoToWeb, né, alguma coisa de estranho acontece. Deixa eu carregar aqui o que eu preciso. Tá aí. Estamos aí agora, então, com o 11.1, tá? Então, nova interface, o homepage atualizado. E a ideia, eu vou começar aqui por um exemplo do MongoDB, mostrar algumas coisinhas, tá? E comentar alguns aspectos que eu acredito que sejam importantes, que o pessoal acaba sofrendo aí um pouco com isso, né? Isso acabou levando um tempo aí para conseguir ajustar esses pequenos detalhes, que não são tão pequenos assim, mas que vão fazer com que você consiga utilizar isso, principalmente quando estiver usando um MongoDB, por exemplo, no cloud, no Atlas, né? Porque você precisa de SSL. Então, nesse primeiro cara aqui, o que eu vou mostrar? Né? Eu vou transicionar aqui para o meu browser por um minuto para mostrar para vocês. Vamos lá. Está aqui. Então, eu tenho uma conta aqui de teste lá no... Oh, meu Deus. Uma conta teste no MongoDB na nuvem, é o Atlas, né? O famoso Atlas. É uma plataforma da própria MongoDB que distribui o MongoDB no cloud. É claro que você pode usar MongoDB no outros provedores, como na Amazon, no Azure, eu acredito que tanto um quanto outro, e outros N tenham implementações. Mas aqui você tem uma camada free que você pode usar para testar, né? Um detalhe importante, né? Por exemplo, quando a gente fala em transações, o mecanismo de transação do MongoDB ele só existe quando você tem um cluster, o recurso de réplica set, o chamado réplica set. Tá? Então você precisa de pelo menos 3 clusters, né, de Mongo para que seja possível o recurso de transação seja ativado. Ele não funciona se você tiver uma única instância no seu desktop rodando, no seu servidor de teste, mas você consegue configurar um réplica set também localmente. Honestamente dizendo, eu não sei o trabalho que isso dá. Eu sei que existem alguns scripts aí para isso, nunca fiz. Tá? Acabei usando esse aqui no cloud. Então, são uma instância free, não é? Com basicamente você tem aqui o controle de acesso, você tem os usuários aqui para que você vai definir que pode acessar a aplicação. Enfim, você tem aqui os bancos de dados que você criou, né, ou importou, enfim, né, na sua plataforma. Então, eu tenho aqui algumas coleções, né, que estão aqui já prontas para a gente brincar. Né? Então, se a gente vier aqui para Collections, ó, tem alguns caras aqui. A gente vai estar usando essa aqui de restaurantes, que tem uma quantidade de dados bastante interessante, documentos, né, como se diz. Aqui, ó, 25 mil documentos tem nesse cara aqui no restaurante, tá? Bem, uma plataforma de Big Data, né? E a gente vai acessar isso aqui a partir lá do RAD. Então, se a gente olhar aqui, ó, esses são os 3 clusters, tá vendo? Primário e 2 secundários, né? Você acessa pelo primário. E como é que a gente configura essa brincadeira? Então, o primeiro ponto a ser considerado é o seguinte. Se eu vou utilizar um MongoDB local ou na minha intranet, enfim, sem recursos de SSL, né, de criptografia na comunicação aí, tranquilo. Eu basicamente tenho que apontar aqui na minha conexão, além do usuário e senha, né, o meu servidor e a porta onde ele está e ótimo, já estamos. Mais nada é necessário, né? Quando eu não estou utilizando SSL. Quando eu estou utilizando SSL, aí é que são, digamos que algo, alguns detalhes que devem ser observados. Por quê? O próprio MongoDB em si, ele não distribui prontas as bibliotecas, os drivers do MongoDB para SSL. Com suporte SSL, melhor dizendo. Então,
o que nós temos lá no drivers, né, nos distribuíveis, né, nos redistribuíveis que vem com a ferramenta, é a versão do driver MongoDB sem SSL. Né? Então tem lá uma biblioteca, nós usamos a biblioteca C, né, em C do MongoDB, e ela é distribuída sem suporte a SSL. Então se eu pegar lá do meu Redist, né, lá do folder do Delphi, lá onde estão as DLLs e os drivers, as dependências, né, monto o meu projeto em MongoDB, aquele driver vai funcionar perfeitamente, sem muitos detalhes, só configurar o servidor para um MongoDB sem SSL. Porém, quando eu preciso utilizar SSL, a saída é você próprio compilar o driver C do Mongo com suporte SSL. Isso é assim para todo mundo. Eles não distribuem com suporte já compilado. Existe uma série de questões aí com relação a algoritmos de criptografia, exportação desses caras, alguns países que não permitem, porque o algoritmo de criptografia pode não é homologado por uma determinada entidade, enfim. Esses caras não são entregues prontos pelo próprio MongoDB. Eu acho até que se você tiver se você tiver uma licença, né, se você tiver, digamos, o suporte, não é licença, né, o suporte do MongoDB pago, talvez você tenha acesso a essas DLLs pré-compiladas. Tá? Mas, se não, você tem que compilá-las por você mesmo. E as instruções estão lá junto com o driver. Tá? Então, depois esses exemplos serão compartilhados, mas eu tenho aqui um resumo do que precisa ser feito, tá? Mas o link está lá, junto com o próprio exemplo. Então, se eu vier aqui para MongoDB, tem um readme aqui que eu adicionei, e essa compilação ela pode ser feita com qualquer compilador C, né? Com compiladores C++. Tá? Então, aqui as instruções, eu tomei uma parte das instruções, na verdade basicamente, você vai baixar o driver na versão mais atual aqui do GitHub lá do Mongo, e vai seguir as instruções que estão aqui de como compilar, de como instalar o driver. O instalar, que ele chama, na verdade, é compilar, é gerar o driver em binário. Então, quando você for compilar, você vai adicionar esse flag no CMake, para você usar CMake, tá? A compilação em C, e esse flag se você estiver fazendo o deploy em 64-bit. Então, esse cara habilita o SSL. Tá? Esse é um exemplo de comando, por exemplo, se eu tiver o Visual Studio C instalado, eu posso utilizar esse cara para compilar o meu drive. Ou GCC, por exemplo, tal qual. Tá? Uma vez que você tenha o driver compilado, você precisa de certificados, client e server. Server, claro, se você estiver distribuindo seu próprio servidor localmente com SSL. E o client, pelo menos. Então, esse tutorial aqui, ele tem um tutorial bastante bacaninha aí, comando de linha, de como gerar certificados, né? Self-signing certificates, os certificados que você mesmo assina, não é um certificado, não precisa ser um certificado comprado, ainda que pode ser, tá bom? E a documentação aqui do RAD de como se conectar ao Mongo, uma vez que essas dependências estejam satisfeitas. Por curiosidade, esse detalhe do SSL, inclusive, está aqui na documentação. Então, se a gente carregar aqui, eu provavelmente pus alguma coisa a mais nessa URL aqui. Aqui. Observa aqui, essa nota da documentação, e isso é chave para que você para essa questão do SSL aqui. Tá aqui. Ele diz que os drivers do Mongo, os drivers em C do MongoDB são compilados sem suporte SSL. Se a sua aplicação precisa, você deve compilá-lo com suporte a SSL e, enfim, usando o OpenSSL e, eventualmente, o driver consome também o runtime do Visual C++. Bom, então essa é a razão, tá, dessa necessidade aqui de compilar o driver. Ok? Muito bem. Feito isso, né, o que é que está acontecendo aqui?
basicamente, usuário e senha, o cluster principal, você pode também colocar os clusters adicionais aqui, né? E os certificados, ó. O certificado que eu estou usando, que foi gerado por aquele processo, tá? Um PEN file e um CA file, que é a autoridade que assinou, né? A autoridade certificadora desse certificado criado local, tá certo? E aí, com isso, você tem acesso ao MongoDB com SSL. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de consultas e etc., que depois vão ficar aí para vocês. Né? A primeira aqui, utilizando a anotação do MET, né? Que é a forma do próprio MongoDB de fazer as consultas, né? A sintaxe fluida, né? Do MET, tá? Fazendo um find nesse dataset de restaurantes, e a outra usando um dataset do Mongo, né? Fazendo o MET basicamente no mesmo dataset, com um filtro aqui diferente, usando o zip code aqui. Tá? É assim que você escreve os filtros para Mongo, né, baseados em JSON. Tá? Então, se nós rodarmos esse cara aqui, vamos lá, estabelecer a conexão, ó, conectou, né, ele bateu lá naquela plataforma na nuvem, posso rodar um find, e o find aqui eu estou fazendo duas coisas. Ó. Vocês observaram que o resultado foi colocado aqui no memo para mostrar como é que ele vem, né? Ele é JSON, tá? Mas também num dataset da forma tradicional. Veja que legal o dataset, o grid, o próprio grid já entende dados compostos, porque aqui não são tabelas, né? São JSON estruturado, e você tem, no caso de uma coleção, você consegue você tem os elementos e os subelementos. Né? Então, por exemplo, o endereço é composto por esse cara. Né? Então, ele já entende isso. Ou subdatasets, por exemplo. Né? E você consegue consultar aqui. Ó. Tá? Isso já é parte do próprio grid, ele entende esse resultado naturalmente. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó, só para mostrar, e aqui uma query tradicional, né? Usando o componente de query do Mongo. Tá? O que aconteceu aqui, ó, que o mesmo cursor que foi criado aqui, ele foi aproveitado para abrir o dataset. Você pode usar o cursor tanto para navegar no cursor dessa forma, aqui ele está usando uma task para preencher o memo em segundo plano, para não locar a aplicação, basicamente aí. Né? E também está atribuindo o mesmo cursor ao dataset. E aqui é a query tradicional. Então, isso com relação ao demo, ao MongoDB, tá? Que é uma plataforma aí que está em ascensão e muito, muito interessante. Certo? Então, esse primeiro cara aí que eu queria mostrar. Esse outro cara é basicamente um exemplo do que está lá no Gerrit, né? Um joguinho, né? Feito aí no FireMonkey, né? Ele está lá no Gerrit, aquele famoso, acho que era do Atari, né? Esse jogo. Mas o que eu ia mostrar que esse cara não é o jogo em si, é o fato de que aqui no link estão ativos, né? Aquelas novas flags para a proteção da aplicação, certo? Então, se eu rodar esse carinha aqui no Windows mesmo, né, você tem a aplicaçãozinha lá, o joguinho. Quem lembra desse cara, né? Um clássico aí. Mas o que nos interessa aqui é, se eu vier aqui para o projeto, vamos, criança, está pensativa a máquina hoje. Que o streaming, né, do webinar em cima do tudo funcionando, ele pesa um pouco. Mas nós temos aqui o binário, ó, né, que foi gerado, está aqui, ó, certo? E você tem várias formas de descobrir se ele está preparado para se ele recebeu esses flags de segurança, né? Eu posso olhar, por exemplo, se eu tiver a aplicação executando aqui, ó, né? E eu localizá-la aqui no meu gestor de tarefas aqui, ó, e pegar as propriedades dela em execução, você vai ver aqui que o DEP está habilitado, né? Por exemplo. Mas há também deixa eu voltar aqui. Um script do PowerShell que faz essa verificação. Tá? Então, esse script está aqui, ó, ele já está importado aqui no meu PowerShell, né?
e ele permite, você consegue fazer a verificação através dele. Tá? Então, isso é uma outra forma de você verificar se o seu executável está em compliance aí com essas questões de segurança. Tá? Então, estou mandando esse script do PowerShell junto aí, basta instalá-lo. Então, tem aqui algumas explicações sobre o DEP, né? E a SLR, porque eles são importantes, né? Mas o script em si está aqui nesse GitHub também. Tá? Então, se vocês vierem até aqui, tá aqui, ó, você basicamente importa esse script e depois faz a verificação. Tá? Então, se nós viermos, vou carregar aqui um PowerShell. Ver se eu consigo já diretamente aqui na pasta do projeto para tornar as coisas mais fáceis. Aqui. Tá? Então, basicamente, você tem que fazer esse get psecurity com o parâmetro get psecurity. Ele não está encontrando, não sei se. Vamos lá. Não. Para falar a verdade, eu não sei se foi nessa VM que eu instalei. Enfim. Get-p deveria estar aqui. Não está. Deixa eu ver se ele entende mesmo não fazendo o completion. Não. Então, talvez não tenha sido nessa VM, enfim, você tem que instalar esse script, né? Serve aí de ilustração desse cara. Tá? Tem que instalar esse script e executá-lo, passando aqui o seu executável, e ele vai dar um relatório, tá? Da checagem do seu executável. Tá? Eu talvez porque tenha que fazer ele como administrador. Deixa eu ver aqui. Não, provavelmente não foi nessa máquina, enfim. Acho que deu para entender aí esse cara. Tá? Então ele basicamente vai checar isso daí. Um outro brincadeira aqui que eu ia compartilhar com vocês, isso daqui, gente, não tem nenhuma pretensão de ser um projeto final ou qualquer outra coisa, é uma brincadeira, né? Mas que eu investi aí um pouco de tempo para explorar mais o próprio WebView, né? Para explorar o WebView. E deixa eu preparar aqui o ambiente para poder mostrar para vocês. Explorar o WebView aí. E qual que é a ideia aqui? É uma aplicação que imita, digamos, o WhatsApp Desktop. Né? Então, uma das principais características do web browser, né, do novo TED browser, é que você consegue criar instâncias totalmente independentes do browser. Então, qual é o problema, por exemplo? Vamos citar alguns exemplos. Né? Eu utilizo 2 contas de Gmail, por exemplo. Então, no mesmo browser, né, com 2 contas de Gmail. É muito frequente você ter que ficar refazendo o login em uma, em outra, né? Se eu abro em outra guia, de repente ele perde o login, volta para a conta da guia anterior, porque está na mesma seção. Né? O mesmo, se eu quero,
por exemplo, se eu tenho 2, 3 números, né, ou 2 números com WhatsApp, né, o WhatsApp Desktop ele funciona para uma conta por vez, na verdade. No browser, se eu abrir instâncias separadas do browser, né, isoladas, eu até consigo. A ideia aqui foi criar um WhatsApp multicontas. Eu posso adicionar N contas nesse cara e ter um WhatsApp Desktop. Ele basicamente faz o que o WhatsApp Desktop faz, porque na verdade ele carrega o WhatsApp Web dentro de um container Delphi. Essa é a ideia. Né? E o que está acontecendo aqui, basicamente no código, é a gestão disso. Ele cria uma conta, cria uma pasta para aquela conta, onde estão lá todos os arquivos temporários do browser, né, isolados para aquela conta, e algumas outras possibilidades. Você pode remover a conta, criar a conta, você pode iniciar uma conversa com um número que você não tem cadastrado, ele está usando um script aqui em JavaScript para inserir isso no WhatsApp e iniciar a conversa, né, para esse número. Algumas coisinhas aí, algumas brincadeiras aí para validar o WebView. Tudo está sendo criado aqui dinamicamente. Tá? Então, quando a gente executa, eu estou limpando as mensagens do meu WhatsApp aqui, porque o WhatsApp você sabe como é. Né? Então, quando a gente executa, ó, ele está carregando aqui o WhatsApp aqui dentro. Né? Essa conta já está criada, então eu já associei a conta aqui, aquele que você lê com o QR Code, né, do celular, igualzinho o WhatsApp Desktop, né? Não muda nada nesse tema. Né? Então você tem aí o cara funcionando, né? E eu posso criar outras contas, então teste, né? E ele vai pedir para você, ele vai navegar e pedir para que você faça a leitura do QR Code para essa nova conta. Tem aqui um indicador de mensagem lida ou não lida, né? Ainda que não funciona muito bem, enfim, precisa ser otimizado, aprimorado, várias coisas. Na verdade, isso aqui de novo, uma brincadeira, mas que eu vou colocar o código lá no GitHub, se alguém quiser dar continuidade, né, nesse tipo de coisa, tá? Vai conseguir, tá certo? Então, essa é a ideia desse cara aqui, tá? Mostrar, e basicamente o foco aqui é mostrar o novo tab de browser, tudo que dá para fazer nesse cara. Tá? É bem interessante o que dá para fazer com ele. Por exemplo, essa verificação de nova mensagem é um negócio que eu testei aqui, uma fórmula, não é legal, não é tão eficiente, mas enfim, é uma brincadeira. Mas está aí. Até como também design, né? Então ele está usando alguns recursos aqui que o pessoal normalmente não utiliza. Está usando o Title Bar Panel para colocar os botõezinhos aqui na barra, né? A barra personalizada e algumas coisinhas mais aí, temas e etc. Então esse cara fica aí, né? Você precisa, obviamente, provisionar. Você precisa provisionar, obviamente, o Edge Browser e todo aquele processo, né? Esse cara aqui não é nada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já tem um README aqui também, com os detalhes. Basicamente, você vai seguir esse blog aqui para que você tenha um ambiente configurado. Tá? E aí possa brincar com esse cara, o código está aqui. Eu ainda pretendo, se sobrando algum tempo, fazer algumas evoluções, né? Até para uso pessoal, porque ele é muito mais rápido do que o WhatsApp Desktop, porque ele é nativo, enquanto, ainda que dependa do browser, mas o container é nativo, né? Enquanto a aplicação do WhatsApp ele é um Electron, ele é um container JavaScript. Então ele é mais rápido e ele suporta múltiplas contas. Eu sei que existem alguns caras por aí que suportam múltiplas contas, existe um outro também que é um container JavaScript, mas extremamente lento. A ideia é criar algo que, até para uso pessoal. Né? Vou disponibilizar aí para esse cara para vocês brincarem. Tá bom? Então, tá aí isso para exemplificar o uso do Edge Browser. Tá? Bom, esse outro cara, e aí eu vou precisar fazer aqui alternar de tela para mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu estou aqui. Aqui. Tem uma outra máquina aqui, onde eu tenho o Windows 11 rodando nativamente. Nativamente, o que eu digo é que o Windows 11 está no root, né? Ele não é uma VM, ele é um Windows 11 instalado direto na máquina. E por que isso? Porque esse recurso do WSL, que é o Linux Subsystem para Windows, ou seja, é um Linux dentro do Windows, né? Ele tem também os mesmos conceitos de uma virtualização. Né?
E nesse interim, você não consegue rodar o WSL2, por exemplo, dentro de uma VM, porque você está fazendo uma VM dentro de outra. Então você precisa de um Windows 11, né, que rode direto ali no Metal, no Windows 11 que é o host da máquina. Tá? Então, para isso, eu tenho uma outra máquina aqui de testes, né, um desktopzinho aqui, onde está com o Windows 11. Então deixa eu carregar uma conexão para ele aqui via um NDESC da vida, para que a gente possa vê-lo. Está aqui. Então eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Ó. Esse cara é um Windows 11. Tá certo? Bom, existe todo um procedimento para colocar o WSL para rodar, né? O Windows, o Linux Subsystem, o Linux Subsystem para Windows, né? O Windows Subsystem for Linux, formalmente falando, para rodar. As instruções estão aqui, tá? Nesse README. Nesse blog aqui, ó, do DIN, você tem todas as instruções de instalação. Não é muito complexo, é relativamente simples. E esse é um exemplo do Gerrit lá, só para mostrar algo rodando lá num Linux que está embutido no Windows. Essa é a ideia. Então, qual que é a sacada disso? É que eu posso testar minhas aplicações Linux sem nem precisar de uma máquina virtual. Tudo funciona ali, normalmente com um ambiente Linux nativo. Tá? Tal qual, 100% compatível. Ok? Então, o primeiro ponto aqui, né, vamos com calma, que o setup em si não é simples. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é voltar para cá e nós vamos carregar aqui o Ubuntu. Então, aqui, ó, esse é o Ubuntu rodando dentro do Windows 11. Tá? Então, tá lá. Ó. Ok? Nesse Ubuntu eu tenho um PA Server instalado. Então, eu instalei a última versão do PA Server. Deixa eu maximizar isso, gente, porque eu não estou vendo, vocês devem estar vendo nada. Não sei se melhorou um pouco aí, mas enfim, se não está dando para ver, acredita em mim que aí eu estou abrindo o PA Server. Tá? Sem nenhuma senha, tem lá o IP que ele está ouvindo. Certo? Então, eu tenho um Ubuntu rodando dentro do Linux e um PA Server ali aguardando a conexão. Tá certo? Bom, um detalhe, isso porque eu estou em máquinas diferentes, não tem, se você estiver eventualmente com o Windows no raiz, o Delphi neste Windows e o seu Linux aqui, beleza, você tem a visão direta desse IP. Eu estou em outra máquina. Né? Então, eu montei aqui um script que é basicamente um SSH com um redirecionamento, não vem ao caso, tá? É um port forward, ou seja, o que ele está fazendo? Ele está redirecionando a chamada do PA Server para este IP dentro lá do meu Linux, senão eu nunca vou enxergar. Tá certo? Também vou compartilhar esse cara caso alguém tenha essa situação. Mas o que ele está fazendo aqui é um SH, é um túnel SH de redirecionamento da porta padrão 64211 jogando lá dentro para o Linux. Senão, ele não enxergaria o Linux da máquina externa. Então, ó, fez aí o redirecionamento do tráfego. Tá? Então, está feito lá o redirecionamento do tráfego. Aqui nós temos o PA Server. Eu vou minimizar esses caras. Tá? E eu vou voltar para a nossa IDE. Bom, lá na IDE, eu tenho a minha aplicação aqui, que eu posso rodar lá no Windows normalmente. Aqui, ó, é só um formzinho de sign-up, né, criado em FireMonk. Ok? E aí nós vamos rodar esse cara no Linux que está lá embaixo daquele Windows. Então eu vou trazer aqui para Linux. Na verdade, talvez eu não tenha salvo o projeto final, e aí, porque não está aqui, aí a gente já corre algum risco. Mas vamos lá, vamos na raça. Né? Então eu vou compilar esse cara aqui para o Linux. Preciso trocar aqui a conexão, porque é para o WSL Linux. Ó, eu vou testar aqui se está conectando. Veja que aqui eu estou mandando no IP externo daquela máquina. E o redirecionamento faz ele chegar na minha VM.
Na VM não, na instância do Ubuntu que está rodando embaixo do Windows. Tá? Então selecionei aqui aquele cara e vou rodar. Ele vai compilar, fazer o deploy. Está linkando. Nós vamos voltar para a VM do Windows 11, quer dizer, para a máquina física do Windows 11. É tanta máquina que confunde. Mas se tudo correr bem, a aplicação vai ser carregada aqui, porém é uma aplicação Linux, rodando nesse subsystem. Tá lá. Ó. Esse carinha aqui, vejam pelos ícones. Isso não é uma aplicação rodando no Windows. Ela é uma aplicação Linux com interface visual dentro do Windows. Então isso permite você testar localmente as suas aplicações Linux sem, inclusive, ter uma VM. Tanto para aplicação de back-end quanto de front-end, não muda nada. Tá? Então isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, isso foi homologado na última versão aí também. Tudo bem? E finalmente, né, esse cara aqui, eu até vou conseguir mostrar um pouquinho dele, não vou, talvez porque eu não estou preparado para compartilhar a tela do celular. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Peraí. Vamos lá. Eu preciso compartilhar a tela do celular. Qual que é a ideia? Nós fizemos alguns ajustes no WebBroker, como eu já disse, né, para que ele rode no Android. Então você pode jogar isso em um smallboard, por exemplo, Raspberry da vida, tá? Mas eu consigo rodar no Android normal. Então é uma aplicação WebBroker de back-end rodando no Android. Aqui eu ainda vou ajustar ela antes de liberar para vocês, eu não tive tempo de finalizar, mas ela até faz, é um exemplo muito lá do Academy de WebBroker que eu trouxe para cá e ajustei para que ela rodasse lá no Android. Né? Mas eu não consegui finalizar ajustes a acesso a dados e tal. Então, o que vai rodar é algo muito simples, só uma consulta ali de status. Né? Mas vocês podem ver que uma aplicação WebBroker, né, ela compila para Windows e compila para Android. Então, é a mesma aplicação WebBroker compilando para Android. O que vai acontecer? A gente vai fazer o deploy dela para Android e deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para vocês. Então, tem aqui o Screen Copy. Se tudo correr bem, nós vamos ter a tela do Android, está aí. E a nossa aplicaçãozinha está aqui, ó, já feito o deploy, porque obviamente está testando. Né? Tá aí. É a aplicação WebBroker, eu vou dar um start nela. Esse Open Browser precisa ser ajustado, ele não está abrindo o browser no mobile, só no desktop. Né? Então eu vou alternar aqui. Na verdade, eu vou carregar um browser. E vou chamar o localhost na 9090. Vou tentar dar um zoom para vocês. Tá aí, ó. Tá vendo? É a aplicação WebBroker respondendo no Android com um browser local. Então, por exemplo, se eu pegar lá o status, está rodando a aplicação WebBroker localmente. É um servicinho WebBroker rodando dentro do Android. Isso pode ir lá para uma... Caiu. Isso pode ir lá para uma... digamos, para uma board, né, dessas que estão disponíveis aí no mercado. É uma solução bastante interessante. Certo? Voltando aqui para a nossa apresentação. Muito obrigado uma vez mais pela presença. A gente foi um pouco mais longo do que esperava, mas a ideia era mostrar algumas coisas aí legais para vocês. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado e até o próximo.